sarro, diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido. Mas o bom preto e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada! Me dá um cigarro. Pronominais. É isso, sem bom dia, sem boa noite, direto na aula, porque nós não temos tempo a perder, né? E hoje o debate é sobre Preconceito linguístico. Olha que É isso aí. Por quê? Porque a gente adora uma teoria da conspiração e vai cair esse ano. É por isso? Afinal de contas, né, a gente só não acerta na Mega Sena, mas a gente acerta os temas da redação, né? Já foi um monte esse ano aqui no Paraná. Quem faz vestibular aqui no Paraná, a gente acertou tudo até agora. Caiu fake news, caiu SUS, caiu, o que mais que foi? Desigualdade social. Desigualdade social, tudo que a gente trabalhou caiu, né? Mas por que a gente está falando de preconceito linguístico? É porque a galera está falando que o MEC vai tá publicando coisas, dando a dica. A gente até publicou um negócio do MEC dizendo que ele não dá spoiler. Mas por que estamos fazendo isso? Primeiro porque é uma demanda, tá todo mundo querendo muito. E segundo, porque é um tema que tem a ver com o Enem. E não caiu ainda. Não caiu ainda. Está sempre no nosso curso, né? Exatamente. Então, não é só porque, será que vai cair? Se fosse uma coisa esdrúxula, nós não estaríamos fazendo, né? É isso aí. Lembrando então que a gente vai trabalhar com o repertório sobre preconceito linguístico para você fazer um ótimo texto sobre isso. No nosso curso a gente trabalha bem a estrutura do texto, Exatamente. dissertativo, argumentativo, o que colocar na introdução, quais os tipos de introdução, o desenvolvimento, os tipos de desenvolvimento, como desenvolver bem sua tese e, claro, a medida de solução, que a gente trabalha mais na conclusão. Isso, então as nossas aulas são sempre divididas em 3 partes. Parte 1, que é a estrutura do texto. Parte 2, que é repertório do tema, né? O que falar sobre aquele assunto, alusões históricas, argumentação. E a parte 3, que é a análise de um texto adequado. A gente vai fazer hoje o quê? Uma aulinha focada na parte 2. Que é o repertório sobre preconceito linguístico. E no final da aula a gente mostra um pouquinho na plataforma. Exatamente. E lembrando que a gente vai falar de preconceito linguístico, mas a nossa aula já é dividida na estrutura, né? Isso, a gente vai falando à medida que a gente vai falando, você vai vendo que a tua estrutura vai caminhando também. Então a gente traz ideias para você colocar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, nesta ordem. Olha que fácil que fica. Maravilha. Preconceito linguístico, então vamos falar disso. Lembrando que preconceito linguístico é um assunto, não é exatamente um tema. Um tema é um recorte do assunto. Então, pode ser assim, a língua como opressão, isso é um tema. Diferença, né, de língua falada e língua escrita. Exatamente. Caminhos para combater o preconceito linguístico no Brasil, ou o preconceito em debate no Brasil. Desafios para combater o preconceito, né? Exatamente. Então você tem que ficar atento a qual é o comando exato na proposta. Exatamente. Então vamos começar falando de preconceito linguístico. Bom, por que isso é um debate, né? Há alguns anos, acho que uns 2 anos, houve uma polêmica em torno disso, porque um médico chamado Guilherme Páscoa, que trabalhava num hospital em São Paulo, acabou tirando sarro de um paciente que tinha acabado de sair do seu consultório e que falou que estava com pneumonia, que precisava de um raio-x. Ele publicou essa imagem aqui, né, na rede social dele. Não existe pneumonia e nem raio-x. Quem acompanhava o paciente, era genro dele, viu essa foto nas redes sociais, era enteado? Uhum. Reparou que era uma tiração de sarro com o parente dele e foi até o hospital, denunciou. O Guilherme Páscoa foi inclusive demitido, né? Depois pediu desculpas. Pediu desculpas, fez um vídeo inclusive pedindo desculpas, mas o fato isso que é preconceito linguístico. Então é você tripudiar, tirar sarro da forma de falar de alguém, pode ser uma variante, pode ser um desvio, enfim, isso é preconceito linguístico. E é especialmente grave isso, né? Porque o médico é o elo entre o paciente e o conhecimento, né? Quem detém o conhecimento científico é o médico. E qual uma consequência disso? É que os pacientes começam a ficar mais constrangidos de falar dos seus sintomas e tal, e no limite acaba prejudicando o diagnóstico, porque a pessoa tem vergonha, não vou falar porque eu não sei direito, vou ser tirado sarro. Então, gravíssimo realmente. E é interessante que quando o médico fez o pedido de desculpas, ele próprio cometeu desvios na fala, né? O que é perfeitamente normal, mas nós não tomamos o médico pelos desvios de norma, a gente toma o paciente, talvez por conta de uma classe social. Certo. Para entender preconceito linguístico, tem que saber o que são
variações linguísticas. O que é mais certo, mexerica ou tangerina? Bergamota. Penal ou estojo? Cacheta. É que ele vem de Paranaguá, é tudo diferente. A pessoa achou que vai me pegar, não pega não. Gente, ó, vamos lá. Existe a norma padrão. O que é a norma padrão? É o que você tem na cabeça como português certo, que está na gramática. Tem a norma culta. O que é a norma culta? É a realização da língua pela camada mais abastada da sociedade, aquele recorte social mais valorizado. E entre a norma padrão e a norma culta já tem diferença. Ninguém fala igual está na gramática. E tem as outras normas populares, as outras falas mais populares. Então todas essas são variações. O que é um erro? A gente pensar que a norma culta é o jeito certo de falar e as outras são variações desse jeito certo. Não, todas elas são manifestações diferentes de uma mesma língua. Como é aquela frase lá que você viu? A língua é um dialeto com exército e marinha. É, né? Uma frase ótima mesmo. Ou seja, todos são dialetos. O que é a língua? É aquele que se tornou oficial. Isso, que tem exército e marinha é uma ideia do que se tornou oficial. Então a definição é isso aqui, ó. É um movimento comum, é natural, essas variantes são naturais, acontece por fatores históricos, culturais, um contexto histórico, geográfico, sociocultural desses falantes quando eles se manifestam verbalmente. E o que é o preconceito linguístico? É o julgar, depreciar, né, o julgamento depreciativo dessas determinantes, dessas variantes linguísticas. Exatamente. Teve uma vez, eu não sei nem se você lembra, se eu contei para você isso, entrou em contato comigo um cara, né, para fazer aí um trabalho aqui do Redação de Campeão e tal. E ele falou, gostei muito das aulas de vocês e tal, e é muito bacana que o sotaque de vocês é muito bom. Quer dizer, o que é o sotaque bom? O leite quente? E assim, isso é preconceito. Claro que ele queria me elogiar, nos elogiar, mas ao fazer isso, ele estava reforçando o preconceito linguístico. Por que a gente tira sarro do porta e não tira sarro do porta? Exatamente. Né? Por que o T e o I tem que ser dito ti, né? Então tia e não ti, tia, daí as pessoas riem. Agora o T e O tem que ser to, não pode ser cho. Quando eu falo gosto ou muito, provoca riso. Não há relação nenhuma, não há... essa é a chamada arbitrariedade da norma. Não tem uma explicação, simplesmente é. E o português em vários lugares do Brasil não é melhor nem pior, ele é apenas diferente. Exatamente. A língua está melhorando ou piorando? Está mudando. Simplesmente isso. Por isso que a gente fala que o preconceito linguístico está muito relacionado a um preconceito de classe social, Exatamente. né? O desvio de norma padrão numa elite não é visto como um problema. Exatamente. O desvio de norma numa classe social mais baixa, aí é visto. Nós fumo, por exemplo, né? Pobrema, estrupo, isso é visto como problema. Agora, fazem 10 anos, houveram acidentes, isso não é visto como um problema. Por quê? Porque você não percebe esse erro, exatamente. É que nem muita gente percebe que é errado falar para mim fazer, né? Agora, para ti fazer é o mesmo erro, pronome oblíquo na posição de sujeito, mas ninguém vê como errado. Então veja, vocês podem colocar também na introdução o porquê disso ser um debate, né? Vamos pensar juntos assim, por que preconceito linguístico é um tema importante, é um debate importante para um processo seletivo? Primeiro, porque ele pode provocar a exclusão social, né? O João acabou de falar, puxa, de repente aquele paciente vai ficar com vergonha de chegar numa próxima consulta com o médico, né? A questão também é que a norma culta, ela acaba servindo para tornar aquela norma falada ruim, pior. Então é um instrumento de exclusão. É como se a língua fosse também uma maneira de você se sentir superior ao outro. Ela é um mecanismo quase que de opressão, né? A gente pode falar também que falta um pouco de sensibilidade, né, para as práticas sociais, né? Que é o que a gente colocou aqui. Falta empatia, falta sensibilidade. Com a língua e com outras coisas, né? A língua é mais um reflexo disso. Inclusive de profissionais que deveriam, muito pelo contrário, combater essa exclusão, né? O médico, os professores devemos fazer isso também. E também eu acho que isso também é um debate importante, porque falta conhecer as variantes linguísticas. Com certeza, falta conhecimento sobre o funcionamento exato da língua. O preconceito vem muito da ignorância, não se sabe como ela funciona. Exatamente. Bom,
partir de agora a gente começa a entrar no desenvolvimento do texto. Então você pode, por exemplo, defender na sua tese que a língua falada é diferente de língua escrita, que há um desconhecimento das variantes linguísticas e por isso o preconceito é exacerbado, que há um certo uso da linguagem como opressão, e agora você entra nas causas disso, né? Exatamente. Que pode ser Por que nós estamos dessa forma? Por que esse preconceito se manifesta tanto assim? Né? As raízes disso, Exatamente. O que a gente já falou, que é o fato de as pessoas ignorarem, né, desconhecerem a noção de mutabilidade da língua. A língua varia, ela muda, ela não é a mesma no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque são formações sociais diferentes, são colonizações diferentes que levam a diferenças da pronúncia. É claro, então, isso tem a fonética, o jeito de falar, tem o vocabulário, e quando a gente desconhece que a língua é assim, e como o Brasil é um país muito grande, você acaba falando. Qual que é a noção, mais ou menos, que as pessoas têm de variação linguística? É a seguinte: eu falo certo, o restante fala estranho, né? Por exemplo, aqui em Curitiba, as pessoas chamam isso aqui, ó, que você está vendo, de vina, certo? Daí, quando eu dou aula disso, tem muito aluno que nem sabe. Eu falo assim, o que é vina? Né? Qual que é o certo? Vina ou salsicha? Bom, Curitiba fala certo, o resto do Brasil inteiro fala errado. É assim? Não, né? Piá, né? Piá, penal e coisas assim. Penal é uma loucura. Penal mesmo, de né? guarda-pena. Japona. Japona, não, mas isso é normal, isso é o certo. É o certo. Outra coisa também, é o que eu acabei de falar, né? Por que a gente tira sarro do porta e não do porta? Porque a gente percebe a Rede Globo, por exemplo, falando porta, o William Bonner, né? Falando porta, é chique, a Bruna Marquezine falando porta. E o porta está associado a um pessoal mais do interior. Então, de novo, é uma variação do R, mas a gente tira sarro de um e não tira sarro de outro. Isso também pode ser um pouco da questão da mídia retratar essas pessoas como sempre piores, às vezes em novelas ou mais simples, né? Exatamente. Então, uma série de fatores que estão nisso. Por que no Rio de Janeiro se fala porta? Porque os portugueses falavam porta. Então, quando veio a corte ali, olha, viu que bonito que ficou? Quando veio a corte, né, Dom João VI, para o Rio de Janeiro em 1808, a galera queria falar que nem os portugueses. É legal se eu fosse confundido com português. Daí ficou esse sotaque. A mídia representa desse jeito. Então é bacana eu ter esse sotaque da mídia. E o que contribui para tudo isso também? Aquelas listas com pérolas do Enem. Aqueles vídeos, por exemplo, da Mariana Tavares. Lembra? Aquela atriz põe uns limão aqui e fica, não seja burro, e fica tirando sarro e todo mundo compartilha. Um vídeo como aquele vai ter muito mais visualização do que o nosso vídeo explicando o que é preconceito linguístico. Então as pessoas gostam de zoar os outros. Desse estereótipo, né? Exatamente. Então, e nessa questão da retratação da mídia, como a própria Candice falou, tem algo bem importante, um diagnóstico legal, interessante, que o Marcos Banho, lembra que eu falei no começo da aula, aquele do livro Preconceito Linguístico, que é como se faz, o que ele colocou. Vamos ler um trechinho do livro dele? É um verdadeiro assinte aos direitos humanos, por exemplo, o modo como a fala nordestina é retratada nas novelas de televisão, principalmente da Rede Globo. Todo personagem de origem nordestina é, sem exceção, um tipo grotesco, rústico, atrasado, criado para provocar o riso, o escárnio e o deboche dos demais personagens e do espectador. No plano linguístico, atores não nordestinos expressam-se num arremedo de língua que não é falada em lugar nenhum do Brasil, muito menos no Nordeste. Costumo dizer que aquela deve ser a língua do Nordeste de Marte, mas nós sabemos muito bem que essa atitude representa uma forma de marginalização e exclusão. É bem o que você falou, né? Então, quando você tem um personagem nordestino numa novela, é o porteiro, é a empregada que fala as bobagens, então é alguém que é zoado, é para isso. E mesmo na língua. Então, você não tem, por exemplo, o dono de uma empreiteira como, né, um nordestino. E, no entanto, eu não combinei isso. Qual que é fale o nome de uma empreiteira famosa, maior do Brasil aí. Odebrecht. Sabe de onde é Odebrecht? De Salvador. Ela é uma empreiteira baiana. Por que você não coloca um baiano falando assim como dono da empreiteira?
Se for agora, né, para falar da corrupção, talvez ocorra. Então, esse é a maneira como a mídia representa, reforça o preconceito. E uma última coisa que tem muito a ver, assim, que no fundo, tem a ver com o preconceito social você sabe com quem você está falando? Se eu assumo, eu que estudei, assumo que o meu modo de falar tem o mesmo valor daquele cara que não estudou, peraí, qual é? Assim não. Então tem um pouco dessa questão. Assumir que todas as variantes têm o seu valor pode ser um problema, né? No fundo, assumir que eu sou igual. Eu sou igual aos outros. Não é diferente daquele preconceito de, nossa, esse aeroporto virou uma rodoviária. Nossa, minha manicure tem carro. Isso, então tá tudo no mesmo balaio. Então, nós já falamos da introdução, né? Trouxemos o tema, a definição, o problema, o porquê que isso é um debate, o ponto de vista que você pode desenvolver, né, nos outros parágrafos de desenvolvimento. Falamos das causas desse problema e agora a gente vai trazer os efeitos disso, né? As consequências. Primeira consequência é você achar que existe uma só língua falada, né? Que só existe uma, que é aquela que você fala. E como consequência, desmerecer a fala do outro. Você acha que só você domina o português certo, né? Ou seja, tornar a língua como um instrumento de opressão social mesmo, né? Eu oprimo o outro pela língua. Quem nunca viu ou fez em debates da internet, redes sociais, a seguinte questão: primeiro eu vou aprender a escrever, depois venha falar comigo. Ou às vezes as pessoas falam assim, isso dói no meu ouvido. Isso dói, não sei o quê. Não tem nada a ver. O conhecimento que alguém tem de um determinado assunto nem sempre está diretamente ligado ao modo como a pessoa se expressa. E um efeito direto também ligado a tudo isso que você está falando é o bullying, né? Com nas certeza. Escolas, por exemplo, que a gente acredita muito que esse preconceito está também nas escolas, o bullying é uma ligação direta com isso, porque a pessoa fala lá o problema, o nós fumo, pronto, já é vítima de escárnio. E tem gente que fala assim, mas tem que corrigir, porque senão a pessoa vai continuar falando errado. É claro, tem que ser. O problema é como você vai fazer essa abordagem. Sua anta não é assim? Ou, essa variação linguística existe e tal, mas você precisa aprender essa outra. Porque se você vai só enfrentando, batendo de frente, o que acontece? Evasão escolar. A criança não aprende, ela deixa de ir para a escola. Isso. Então, esse é o grande problema. E a língua passa a ser um instrumento de desprezo, né? Eu desprezo o outro que fala diferente de mim, quando na verdade isso não deveria ser um mecanismo de opressão. Muito pelo contrário, o objetivo é a comunicação, né? E outra coisa importante também é que na verdade todo mundo comete desvios na norma. As pessoas não percebem, né? Mas todo mundo comete, como a gente até falou, né? Exatamente, todo mundo o tempo todo. A gente não fala assim, as meninas vão ao show. As meninas vão lá, as meninas vão. Com as amigas, com as amigos, pastel, né? Compra 3 pastel os pra carros, mim. Exercício, né? A gente faz isso o tempo todo, mas a gente julga sempre o outro. E uma das consequências, né, nefastas disso, o indivíduo deixar de expressar sua voz, exercer a sua cidadania plena. Então, seja o paciente com vergonha de falar com o médico porque vai ser zoado, seja o cidadão diante de um agente público que não vai se manifestar porque tem vergonha da própria fala. Então, a gente tem que lutar para que isso mude e não para reforçar esse tipo de preconceito. Vale lembrar que a norma padrão é super importante porque vocês são avaliados pela norma padrão na prova do Enem. Inclusive teve um aluno que perguntou para mim assim, professor, então... Perguntou não, ele afirmou, né? Ele falou, então... Na minha redação, se o MEC corrigir o meu texto, ele tá tendo preconceito linguístico comigo. É preconceito linguístico isso? São coisas distintas, né? O que o MEC pede é que o texto seja escrito em norma padrão, que aliás é uma das formas que a gente tem que dominar, é uma das formas, exatamente, né? Até porque os textos oficiais têm que ter um padrão para escrita, a Constituição tem que ter um padrão. Então é importante que a gente tenha a norma padrão, mas a gente sabe também que existem outras formas de comunicação. Tudo vai depender do ambiente, do local, de com quem você está falando. Exatamente. Então, na redação, seja do Enem ou de outro concurso, não se permite uma variação. Está lá escrito na prova. O texto tem que ser escrito em norma padrão, tá? Já está previsto isso. Agora, no dia a dia, você não precisa falar, ou você acha que eu e Candice, eu e a professora Candice em casa falamos, dar-me-ia a laranja, por favor? Dar-te-ei na cabeça. Conversa com o Mesóclise e tal. Por quê? Porque
é outro tipo de situação, outro registro linguístico será utilizado ali. Bom, encaminhando-se já para... encaminhando-se, usei a ênclise. Encaminhando-se já para o final do nosso texto. Conclusão. Na conclusão, agora, proposta de intervenção, aliás, que está no enunciado, é um dos itens avaliados no enunciado. Você pode conhecer também como medida de solução ou proposta de intervenção. Solucionar o problema que, inclusive, você trouxe no seu texto. Então, se você fala que a questão é o jeito que a mídia retrata, solucione isso. O que você sugere? Se você fala que a questão começa nas escolas, traga essa solução, então, no seu texto. Vamos dar aqui algumas ideias para vocês rechearem o texto. Lembrando que você não vai colocar várias medidas, tem que ser uma completa, né? O que fazer, a ação, quem vai fazer isso, o agente, como vai fazer isso, o meio, o efeito disso, né? Para quê e um detalhamento. Exatamente. Né? Então são 5 partes da medida de solução, né? E se você quer saber tudo isso, como fazer uma introdução bacana, bons argumentos e a medida de solução completa, daí é o nosso curso. Daí é o nosso curso. Inclusive tem o curso de revisão, que é mais enxuto, né? Verdade. Com menos aulas, dá tempo de assinar ainda. Medida de solução, então. Ensinar as variantes linguísticas nas escolas públicas e privadas, ensinar a noção de variação linguística, porque muitas vezes o preconceito vem do professor, então passar a dar essa formação para o professor, né? Promover também palestras sobre o tema em empresas e em outros lugares para que essa noção de variação linguística chegue a outras pessoas, não só aos alunos. Debater o tema em programas populares de alcance grande no Brasil, em território nacional, né? Então, colocar, por exemplo, num Domingão do Faustão, um debate sobre variantes ou professores falando disso, tem um alcance enorme. Não faça assim, não faça assim, tem gente que gosta e a gente não tem nada com isso. Apesar da gente nem ter televisão para ver o Faustão, a gente nem tem isso em casa. Mas ok, tudo bem, não tem problema. Então colocar isso lá no Luciano Huck, o Luciano Huck tem programa ainda de televisão? Tem, só a Angélica que não tem mais. A Angélica não tem mais programa? Não, tá vendo? Fala sobre variedade. Agora a Eliana tem, viu? Tá vendo? Caso então, errado. Colocar ali, então, né, debate sobre variantes linguísticas é tornar isso um E aproveitar situações como aquela do médico para trazer o debate. Isso, trazer o debate, coloca pessoas para falar nisso e pessoas que entendam de verdade do assunto, não supostas, né, supostos conhecedores. Colocar questões em prova também é legal, o Enem faz isso, ele coloca direto, né? Todo ano tem uma questão de variação linguística, isso é bem legal, porque a prova do Enem não tem o objetivo só de avaliar, ela tem o objetivo de ensinar também, então isso é legal. O que mais? Certeza. E daí novelas, séries, filmes, também trazer essa questão do debate. Colocar personagens com diferentes modos de falar e com posições sociais diferentes. Então, não ridicularizar a fala de alguns, não colocar alguém só como o engraçado. Né? É, isso aí. O material didático também podia trazer essa questão do certo e do errado não existir, mas o adequado e o inadequado. Perfeito, né? Com certeza. Maravilha. É isso aí, não tem problema falar problema. Não tem problema nenhum. Pra gente finalizar, eu vou contar uma historinha pra vocês. Teve um cara chamado Zé da Luz que ele tinha um amor enorme, um amor platônico enorme. E falaram pra ele, só que ele era analfabeto, e falaram pra ele que pra ele conquistar o amor da sua vida, ele tinha que fazer um poeminha. E tem mais um detalhe, falaram que assim, só dava pra falar de amor se você tivesse o português correto. Daí ele fez isso daqui, ó. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se emparinhasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas se caso acontecesse, São Pedro não abrisse as portas do céu e lhe dissesse qualquer tolice, e se eu me arreminhasse, e tu com eu insistisse para que eu me resolvesse, e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu sozinho arriasse e as virgens toda fugisse. Agora você vai me dizer que isso não é poesia? Pelo amor de Deus, né? Coisa mais linda. E eu recitando ainda? Coisa mais maravilhosa. Melhor que isso, só os meus poemas que eu faço pra ela. É verdade, faz mesmo. Bom, vamos para a plataforma. Olha aqui, ó, que só é pra o que vocês interessa. entenderem. O que a gente fez? A gente fez isso aqui, ó, essa parte 2, que é o repertório do tema. Na nossa plataforma a gente tem também a estrutura do texto, que daí você vai ver tipos de introdução, tipos de
conclusão, desenvolvimento, argumentação, tópico frasal, coesão. Expansão da tese. Isso, um monte de coisa. E na parte 3, sempre análise de um texto adequado. Porque às vezes você está sem ideia, né? E a gente lê um texto adequado sobre o tema que a gente está pergunta trabalhando. que muita gente faz assim, vocês dois dão aula juntos? Não, porque a gente briga muito. Daí cada um tá... Eu brigo muito, ele não briga com ninguém. E daí aqui a página de envio de redação, né? Então, a gente tem o curso da Federal do Paraná também, tem um Nova Federal ou Nova Enem. Você vai mandar o texto por aqui, tá? Ele vai aparecer na lista, você pode mandar o texto por imagem ou digitado também, né? Tanto faz, a correção é feita da mesma forma, tá bom? E se você, por exemplo, não tem interesse no curso agora, porque está muito em cima, queria só mandar algumas redações, compre só o pacote de correção e manda os textos pra gente corrigir. E nesse pacote a gente não corrige só Enem, a gente corrige qualquer tema e qualquer gênero, né? Exatamente, o pacote de correção é assim. É isso, galera. Pô, sensacional, hein? Muito legal. Uma excelente prova para vocês aí. Conte sempre com a gente, com o casal da redação aqui, para ajudar você a produzir um texto sensacional. Isso aí, galera. E vamos liberar a fala aí dos outros, tá bom? Com certeza. Tchau, até a próxima.